Palmeiras e Flamengo planejam proposta por Luiz Henrique, atacante do Zenit e da seleção brasileira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história. Completar jogador invisível no Flamengo. A data FIFA está quase acabando e a preparação para pegar o Red Bull Bragantino na quinta-feira segue a todo vapor lá no Ninho do Urubu. Temos uma boa notícia para você, torcedor rubro-negro, e também para o técnico Leonardo Jardim. Tem a programação do Flamengo para essa semana. Tem jogador que já encerrou sua preparação na data FIFA e se reapresenta ao Flamengo. Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre essa daí, ó, esse jogador do Flamengo convocado para a Copa do Mundo. Carlo Ancelotti avisou. E ó, vou te falar, eu vi a entrevista coletiva ao vivo, ele estava irritado, o homem, hein? Porque ele foi questionado sobre a convocação de Danilo. Porque, de fato, é uma convocação que muita gente reclama, questiona. Eu mesmo, sou sincero, falo, eu não levaria o Danilo. Eu acho que, embora seja um bom jogador, uma história linda no futebol, mas eu vejo outros jogadores sendo mais importantes para a seleção brasileira. Mas eu estou falando de fora, eu não sou o treinador. O treinador pode enxergar características, virtudes, qualidades em um jogador que nós aqui de fora a gente não consegue enxergar. E o Ancelotti enxergou características, virtudes em Danilo, do Flamengo, zagueiro barra lateral, que dão a ele o passaporte para a Copa do Mundo. E o Carlo Ancelotti foi questionado na entrevista coletiva sobre o Danilo. Ele estava irritado, ele falou, tem hora que eu fico cansado de falar a mesma coisa. E ele mandou logo a real. Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora de campo. Danilo é certo de estar na lista final dos 26 para a Copa do Mundo, porque eu gosto dele como caráter, como personalidade, como jogo. Ele pode atuar em várias posições da defesa. Então, entre os 9 defensores, vai estar Danilo. Mandou a real, acabou logo com isso e tá certo. Tá certo no sentido assim de chamar a responsabilidade e falar logo, porque assim param de perguntar para ele, porque de verdade, toda entrevista coletiva fazem a mesma pergunta sobre o Danilo. Gente, não tem jeito. Danilo se tornou o que foi o Daniel Alves em 2022 com o Tite, por exemplo. Ou tem outros jogadores aí, outros treinadores. É aquilo, jogador de confiança. Jogador que pode ser o elo dele com o elenco. É um homem dele, não tem jeito. É um homem dele. Tem o Casemiro também, que é titular absoluto, mas o Danilo não é titular, porém é o homem de confiança do Ancelotti. Então Danilo, zagueiro barra lateral do Flamengo, estará na Copa do Mundo. É isso, pelo menos um jogador do Flamengo vai estar disputando a Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. E vocês, o que vocês acham? Você, como torcedor rubro-negro, fica feliz, questiona? Você é brasileiro, você quer que a seleção brasileira seja campeã, espero eu, né? Você acha que é uma boa para o Carlo Ancelotti levar o Danilo? Eu, particularmente, não levaria. Mas, enfim, quero saber a opinião de vocês. Vamos falar agora a programação do Flamengo para essa semana, galera. Semana importante para o Flamengo. Tem jogo quinta contra o Red Bull Bragantino fora de casa, 9h30 da noite. E no domingo recebe o Santos no Maracanã, 5h30 da tarde. E a programação é treino, que já aconteceu nessa segunda-feira, 10 horas. E a gente vai falar que teve boa notícia no treino. Treino, terça-feira, 10 horas da manhã. Quarta-feira, treino, 3 horas da tarde. E à noite, 7h30 da noite, viagem para São Paulo. Na quinta-feira, já em Bragança Paulista, treino 11 horas da manhã, tá? Lá no CT, no hotel, barra CT que eles ficarão. E aí, à noite, 9h30 da noite, jogo contra o Red Bull Bragantino no estádio Cícero Marques. Sexta-feira, 3 horas da manhã, viagem de volta para o Rio de Janeiro. E na sexta-feira, treino à tarde, 5 horas. Sábado, treino, 5 horas da tarde. Domingo, jogo 5h30 da tarde contra o Santos no Maracanã. Jogo esse que o Neymar está encarando como muito importante na sua busca por uma vaguinha na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Com todo respeito ao Neymar, mas se o Flamengo jogar de uma maneira séria, olha, se depender desse jogo aí, o Neymar não vai para a Copa do Mundo não, porque eu fico imaginando o Pulgar ouvindo que o Neymar
quer jogar muito bem contra o Flamengo para ir para a Copa do Mundo. Alô, Pulgar! E aí, o que você acha disso? Vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Ó, sobre a boa notícia no treino dessa segunda-feira. Bruno Henrique liberado, treinou 100%, sem nenhuma dor no pubis, ele estava tratando uma pubalgia e pode ser relacionado pela primeira vez pelo técnico Leonardo Jardim. Lembrando, Bruno Henrique não entra em campo desde a final da Recopa contra o Lanús por conta dessa pubalgia, e eu acho que vai ser um jogador muito importante para o Leonardo Jardim por conta das suas características de jogo. Embora não seja mais aquele Bruno Henrique que a gente viu e acompanhou em outrora, como em 2019, a sua velocidade, a sua explosão, mas ainda assim é um Bruno Henrique extremamente decisivo e que pode agregar ao setor ofensivo do técnico Leonardo Jardim. Na ponta esquerda, para mim, o Samuel Lino é titular hoje com o Jardim. O Cebolinha perdeu espaço, quem sabe o Bruno Henrique possa ganhar esse espaço perdido por Cebolinha. Enfim, fico muito feliz em ver o Bruno Henrique de volta, ídolo da torcida rubro-negra. Tomara que agregue bastante a equipe comandada por Leonardo Jardim. Para finalizar nosso vídeo, galera, Carrascal encerrou a sua participação na data FIFA pela seleção colombiana. Lembrando que o Meia jogou por apenas 27 minutos no jogo de quinta-feira contra a Croácia, quando a Colômbia perdeu por 2-1. E ontem, contra a França deu um baile na Colômbia, com time reserva, 3-1 para a França. O Carrascal nem saiu do banco de reservas, ou seja, não entrou em campo. Ele chega ao Rio de Janeiro na manhã dessa terça-feira. Se der tempo, ele vai ao CT e se reapresenta ao técnico Leonardo Jardim, porque o treino é pela manhã. Caso não dê tempo, ele se reapresenta ao técnico Leonardo Jardim no treino de quarta à tarde, mas, a priori, fica à disposição sem problemas, até porque ele não entrou em campo no jogo de ontem, domingo, ou seja, é muito tempo para ele se preparar, descansar para esse jogo muito importante contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que vencer, não há margem mais para erro na busca aí por esse título do Brasileirão. Hora de falar sobre os técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Muitas novidades nas últimas semanas, com demissões de Tite, Felipe Luiz, chegadas de Arthur Jorge, Leonardo Jardim, até por isso esse ranking se faz necessário. Técnico mais bem pago da América do Sul segue sendo Carlo Ancelotti, 5 milhões de reais por mês, comandante da seleção brasileira. Se a gente levar em consideração apenas os treinadores de clubes, técnico mais bem pago no futebol brasileiro segue sendo Abel Ferreira, o palmeirense que fatura 3 milhões de reais por mês, isso sem falar em bônus estratosféricos. Por exemplo, o título da Libertadores da América vai valer ao Abel em 2026 20 salários. Leonardo Jardim do Flamengo é o segundo técnico mais bem pago, empatado com Arthur Jorge. Os dois portugueses recém-contratados, o Jardim no Flamengo, o Arthur Jorge no Cruzeiro. 2 milhões e meio de reais para cada um desses comandantes. São novidades nesse ranking, afinal de contas não estavam empregados por aqui. Dorival Júnior do Corinthians aparece na quarta colocação, empatado com Luiz Castro, que é técnico do Grêmio. 2 milhões de reais por mês é o preço do pacote pro ex-treinador da seleção e pro ex-comandante do Botafogo. O ranking tem o quinto lugar com o Renato Gaúcho, que estava desempregado e foi contratado recentemente pelo Vasco da Gama, investimento de 1 milhão e 700 mil reais por mês. Tenho certeza que o torcedor cruzmaltino está imaginando que cada centavo está valendo, até porque o início do Renato Gaúcho com a camisa do Vasco é dos mais promissores. Que mais chamou a atenção nesse ranking? Quem você acha que mereceria estar recebendo mais? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Felipe Luiz resolveu dar sua entrevista depois de ser demitido do Flamengo, para contar sobre os próximos passos. O ex-treinador do Flamengo, que está em Madrid e assistiu nesse final de semana a um jogo do time sub-12 do Flamengo numa competição espanhola. Depois da partida, ele foi perguntado sobre seus próximos passos, o que ele está fazendo, e a frase foi a seguinte, abre aspas: estou visitando alguns clubes, alguns treinadores, para poder atualizar ideias, conhecer gente nova. Acho que essa troca faz a gente evoluir muito. Esses são meus próximos passos. Vale a lembrança de que desde que foi demitido no Flamengo, Felipe Luiz já recusou 2 propostas de clubes brasileiros, do São Paulo e do Cruzeiro. A ideia do Felipe Luiz e do seu empresário, o Jorge Mendes, é encontrar um clube interessante para que ele possa começar a trabalhar a partir de julho
depois da Copa do Mundo. Essa é a ideia, esse é o projeto. Felipe Luiz, que inclusive chegou a contar que está aproveitando esses dias sem trabalho para colocar a casa em ordem. Abre aspas para o Felipe Luiz: me aposentei como jogador em dezembro de 2023 e já estava trabalhando como técnico em janeiro de 2024. Nunca tive tempo para poder resolver coisas básicas, como por exemplo, minha casa em Madrid. Felipe Luiz vai dar bom treinador? Vai ser um dos maiores do planeta ou não? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião sobre o ex-comandante rubro-negro, beleza? Quero te atualizar agora sobre um jogador invisível no Flamengo, história maluca, mas você vai entender. Gonzalo Plata está de mal, da diretoria, dos demais jogadores, enfim, o clima para ele no Flamengo não é dos melhores. Foi também por isso que ele decidiu recentemente tirar todas as fotos que faziam alusão ao Flamengo das suas redes sociais e mais, deixou de seguir o Flamengo em todas as suas redes sociais. A resposta do Fla veio nesse sábado, depois do empate 1-1 da seleção equatoriana contra Marrocos. Plata foi titular absoluto, jogou 92 minutos e foi bastante elogiado, mas numa postagem que o Flamengo fez sobre seus atletas que estiveram em campo defendendo suas seleções em amistosos, o Plata foi, entre aspas, esquecido pelo rubro-negro. Essa postagem, que tinha imagens de Arrascaeta, Varela, Carrascal e Léo Pereira. Dos únicos que não foram citados, lembrados ou tiveram fotos por lá foram Danilo, que foi reserva na seleção brasileira, algo que dá para entender, e o Plata, que foi titular absoluto, como eu contei. Importante registrar que a situação do Plata é das piores. Ele é visto como um cara indisciplinado, que causa muitos problemas, e a verdade é que o Flamengo procura por interessados que queiram comprar o jogador. O Cruzeiro fez uma oferta de empréstimo, a oferta foi considerada ruim, e a expectativa do Fla é que ele possa ser vendido na janela da metade do ano, especialmente ou preferencialmente para clubes do exterior. Luiz Henrique, atacante do Zenit, interessa a Palmeiras e Flamengo. E a dupla mais rica do futebol do Brasil e da América do Sul cogita a proposta para metade do ano. Já vou antecipando que trata-se de uma das operações mais caras já feitas por aqui. O Luiz Henrique havia sido comprado pelo Zenit por 33 milhões de euros. E embora não tenha uma performance espetacular na Rússia, vai muito bem com a camisa da seleção brasileira, como ele provou no amistoso contra a França na última semana. Até por isso, hoje o Zenit só aceita se sentar para conversar com qualquer clube interessado no Luiz Henrique a partir de 40 milhões de euros. Operação que nunca foi feita pelo Palmeiras, o Flamengo acaba de investir cerca de 42 milhões de euros para a compra de Paquetá. O contrato do Luiz Henrique com o time russo só termina em dezembro de 2029. Temporada atual de 21 jogos, 2 gols e 2 assistências. Ele é titular absoluto, mas não tem conseguido repetir os números bons, por exemplo, de sua passagem pelo Botafogo. Importante completar que o Flamengo vê no Luiz Henrique uma ótima oportunidade de mostrar ao mercado como ele está forte e capaz de investir alto. Já o Palmeiras vê no Luiz Henrique alguém diferente, que quebra linhas e que poderia chegar para substituir o Alan, que tem tudo para ser negociado na metade do ano. O que você pensa sobre o Luiz Henrique? Caberia no seu time do coração? E essas cifras envolvidas em clubes de futebol no Brasil? Quando é que essa conta vai parar? Use o espaço para comentário, opine. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer nosso trabalho, beleza? A gente se encontra mais tarde, tchau. Salve, salve nação, mais um vídeo aqui no canal do Brené Fla, informações do nosso Mengão. Fortalece com like, pessoal, é muito importante para que o nosso trabalho aqui na plataforma venha crescer a cada dia mais e mais, para que o YouTube também entregue para mais torcedores flamenguistas. Comenta aqui embaixo também, ajuda no engajamento aí, para que a gente possa trocando aquela ideia. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative o sininho da notificação, porque mais tarde a gente volta com mais informações do nosso Flamengo. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Não esquecendo aqui sempre, dando de crédito, canal do Nicola e Benê Casagrande na voz. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.